Boa noite, irmãos. Que bom que você saiu da sua casa quentinha, né? Hoje até que não está muito frio, mas deixou seus afazeres para vir aqui. Para todos juntos nós adorarmos o nosso grande e poderoso Deus. Você escolheu o melhor lugar para esse momento. Que Deus esteja com cada um de nós e nos use nesse momento para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É um problema assim, né? Porque você tem que ficar assim, né? Se desse para sentar todos aqui seria bom, né? Mas tudo bem, irmãos, tudo bem. Eu não sei quantos gostam aqui dos Salmos. Eu acho que o livro dos Salmos é assim, maravilhoso. Todos, né? Mas eu tenho uma preferência muito grande pelos Salmos 23. E gosto de outros também. Mas o Salmos 23, ele é assim, realmente, para mim, fantástico. Eu decorei os Salmos 23, assim como outros textos da Bíblia, quando eu tinha uns 8, 9 anos, nas classes progressivas. Não era um desbravador, né? Eram classes progressivas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os Salmos 23. E eu quero convidar a todos vocês a abrirem suas Bíblias nos Salmos 23. Né? Muitos têm esses salmos de cor. Mas o que tiver decorado, vamos falar juntos. Podem falar juntos comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Podem falar junto, irmãos. O tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por quanto tempo? Por longos, quer dizer, uma eternidade, né? Mas, irmãos, nos Salmos 23, está sintetizada toda a beleza poética e espiritual. Uma beleza espiritual, assim, inigualável. Existem vários salmos maravilhosos, como eu disse. Mas as verdades divinas dos Salmos 23, ela é completa. E nesses 6 versos, existe todo o evangelho da graça e todo o plano da salvação. Alguém o chamou de um evangelho em miniatura. Martinho Lutero chamou os Salmos 23 de a pequena Bíblia. Queridos, os Salmos 23, ele está em importância ao lado de passagens tão lindas como São João 3,16, e o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas esses salmos está também para toda a Bíblia, em São João 14, de 1 a 3. E o que diz ali? Não se turbe o vosso coração. Como que o nosso coração é turbado, né? E Jesus está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. E isto, irmãos, é para a esperança do cristão. Os Salmos 23, ele tem muitos nomes.
Eu conheço vários. Mas eu vou citar alguns aqui para os irmãos. Por exemplo, os salmos do pastor, os salmos da ovelha, os salmos do roxinol, da solene beleza, os salmos imortal, pérola dos salmos, o cântico do pastor, os salmos do vale, os salmos da fé. Todos esses nomes são dados aos Salmos 23. E lindas melodias também são compostas, né, pelos Salmos 23. Eu conheço muitas. Assim como existem vários hinos, existem várias versões dos Salmos 23, né? E eu gosto muito de uma versão que é a versão do índio. Como ele traduz, né, os Salmos 23 para a língua dele. E eu vou ler para os irmãos. Diz assim: o grande pai lá de cima é o pastor-chefe. Eu sou dele e com ele nada me falta. Ele me joga uma corda e o nome da corda é amor. Ele me puxa para onde a grama é verde e a água não é perigosa. E eu como e me deito satisfeito. Algumas vezes o meu coração se sente muito fraco e eu caio. Mas ele me levanta novamente e me conduz pela boa estrada. Seu nome é maravilhoso. Às vezes, pode ser cedo ou bem tarde, ou bem mais tarde, um tempo longo. Ele me leva para um lugar entre as montanhas escuro. Lá, mas eu não volto e não tenho medo, porque é por ali, entre aquelas montanhas, que o pastor-chefe me quer. E a fome que eu tenho sentido no meu coração, através desta vida, será satisfeita. Às vezes, ele transforma a corda no chicote, mas depois me dá um cajado no qual eu possa apoiar. Ele abre a mesa diante de mim com toda espécie de comida, e ele põe a sua mão sobre a minha cabeça, e todo o meu cansaço se vai. Meu cálice, ele enche até transbordar. O que eu estou lhe contando é verdade, eu não minto. Esses caminhos que estão bem adiante permanecerão comigo nesta vida, e depois, então eu irei viver na grande Etape, e me sentarei com o pastor-chefe para todo o sempre. Essa versão ela foi traduzida pelo saudoso pastor Moisés Nigri, não sei quantos conheceram. Mas esse belo salmos, irmãos, frequentemente ele é recitado nos serviços funerais cristãos, também pelos judeus, porque no contexto destes salmos há uma oração de ação de graças do salmista Davi pela grande benignidade que Deus sempre teve para com ele. O Salmos 23, ele fala de um pastor que cuida de nós. Um pastor que cuida de mim, que cuida de você. Dos versos 1 até o verso 3, ali nós encontramos o cuidado, encontramos a proteção para comigo. Ele ama, ele cuida das ovelhas. E ele cuida também, irmãos, das 5 necessidades mais essenciais de toda a nossa vida. E sabe quais são essas necessidades essenciais? O amor. E mais? A fé, a esperança, o alimento e a saúde. No relato da lição de professor da Escola Sabatina do 4º trimestre do ano de 1983, eu tenho essa lição lá,
nas páginas 54 e 55, está ali um relato, irmãos, que eu vou, de um vendedor que eu vou relatar aqui na íntegra, né, para não perder, do Senhor como um banqueiro do Sr. Benton. Então, um vendedor ali de uma companhia farmacêutica na cidade de St. Louis, Estados Unidos, ele estava particularmente impressionado pelo Sr. Benton. O Sr. Benton era dono de uma farmácia e um de seus melhores clientes. E ele sentia muito bem depois de visitar o Sr. Benton, pelas maneiras alegres, pelas palavras agradáveis, do qual ele sempre era recebido. 6 meses após o Sr. Benton ter feito uma grande encomenda, aquele vendedor foi notificado de que o Sr. Benton ainda não havia pago aquela compra. E que ele deveria de fazer a cobrança com o Sr. Benton. E aquele vendedor, em visita, lá na farmácia com o Sr. Benton, ele percebeu, ele ficou sabendo que o Sr. Benton esteve muito mal, com varíola. E por isso que ele não pôde pagar. E quando o Sr. Benton voltou para a farmácia, ele percebeu, irmãos, que ele havia sofrido mais perdas financeiras do que ele imaginava. E ele estava com grandes dificuldades para saldar as suas dívidas. E quando a companhia insistiu para que aquele vendedor fosse fazer a cobrança, ou você vai cobrar, ou nós vamos processar o Sr. Benton. Ele vai ter que pagar judicialmente. Aquele vendedor gostava muito do Sr. Benton, e ele passou várias noites sem dormir, tentando imaginar ali um plano para evitar esta cobrança judicial sobre o seu velho amigo. E mais tarde ele contou que, enquanto ele estava virando ali na sua cama, pensando, ele deve ter adormecido. E ele teve um sonho. E no sonho aqui ele nos conta que, assim, parecia que eu visitava o Sr. Benton, e que estávamos sentados na sala de visitas com a família dele ao redor. Benton, então, virou-se para mim, no sonho, né? E disse: estamos em tempo de fazer o nosso culto vespertino, e nos alegra que você participasse. E aí o Sr. Benton, então, contando ele, disse que pegou a Bíblia, e abriu no Salmos 23 e começou a ler os Salmos 23. Só que, nas seguintes palavras: o Senhor é meu banqueiro e nada me faltará. Ele me faz deitar sobre minas de ouro, dá-me a combinação de seus cofres, restaura o meu crédito, mostra-me como evitar processos judiciais por amor do seu nome. E ainda que eu ande sobre o vale da sombra do débito, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua prata e teu ouro me resgatam. Preparas um caminho para mim na presença do cobrador. Enche meu barril com óleo e a minha medida transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e continuarei a realizar negócios em nome do Senhor. Esse foi o sonho de Benton. E pouco tempo depois desse sonho, ele realmente teve que ir visitá-lo. E ele chegou em sua casa. E qual não foi a sua surpresa? Que realmente o Sr. Benton o convidou para fazer o culto matutino. E Sr. Benton, então, o convidou a entrar, apresentou a esposa, os filhos, e disse: olha, nós vamos fazer o culto matutino. Gostaríamos que você participasse.
ele disse, eu vou ler os Salmos 23 e depois nós vamos orar. E o senhor Benton abriu a Bíblia e leu os Salmos 23. Só que leu como estava realmente na Bíblia, como nós lemos. E a seguir todos se ajoelharam e na oração ele ficou prestando atenção que o senhor Benton disse assim. Ele disse ao Senhor que ele tinha dívidas vencidas e que ele pedia que abrisse o caminho para pagá-las naquele dia. E aquele vendedor, queridos, continuou contando que após a oração ambos levantaram e foram para a farmácia. E quando eles chegaram na farmácia, entrou uma jovem e disse, senhor Benton, papai mandou-lhe aqui para dizer que fica com a casa e com o terreno que o senhor tinha oferecido para ele. E ele mandou-lhe entregar também esta quantia e disse que pagará o restante no ato da escritura. O senhor Bento, após receber o dinheiro, ele contou, passou para o vendedor e disse, por favor, pode acreditar isto na minha conta? E o vendedor contou e notou que Benton havia acrescentado juros, mas ele disse, a companhia não vai cobrar os juros. Mas o senhor Benton disse que desejava pagar todos os seus justos débitos. Concluindo a história, queridos, ele escreveu assim, percebi que enquanto eu estava virando na minha cama, o meu velho amigo estava sobre os joelhos em seu quarto, pleiteando com um banqueiro por um empréstimo. Queridos, o verso 4 nos fala de um pastor que cuida, mas que também vai conosco. Ele vai conosco pelo caminho da vida. Por isso, os Salmos é chamado de os Salmos da fé. Os Salmos do Vale. No verso 1 do capítulo 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse é o Salmos do Vale. E no verso 4, na segunda parte, nós temos aí, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me transformam. Me consolam. Então nós temos dentro do verso 4, irmãos, os Salmos do Vale e os Salmos da fé. Davi conhecia muito bem este vale. Esse vale do qual está escrito aqui no Salmos 23, ele fica ali no sul da estrada de Jericó, entre Jerusalém e o Mar Morto. E ali então há depressões, cânions e montanhas com precipícios. E nesse vale, irmãos, existem covis de animais selvagens, insetos, serpentes, ladrões. Foi ali que talvez Davi deve ter matado o leão e o urso. Lembra do relato lá em 1 Samuel 17:36? Alguém disse que o calor ali era intenso e que se espalhava por aquele vale como uma doença, como uma maldição. E é por esse vale, por aquele vale que Davi levava o seu rebanho, arrastando ali pelo vale da sombra da morte. Sabe para quê, irmãos? Para alcançar pastos verdejantes. Aquele vale na Palestina era considerado o mais perigoso que existia. Muitas ovelhas morreram naquele vale. A ovelha, ela tinha que ter fé para cruzar o vale.
ter fé, queridos, é ter confiança em Deus. E Davi tinha essa confiança plena em Deus. E a nossa confiança, como é que nós conseguimos? Com a nossa união com o nosso Salvador Jesus Cristo. Com o nosso relacionamento, com a nossa comunhão, com o estudo da palavra de Deus diariamente, com a nossa entrega todas as manhãs nas mãos de Deus, com a cada dia, irmãos, buscarmos, pedirmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É a nossa conexão com o doador da vida. O vale é o mundo. E a sombra da morte, queridos, são as provações, os perigos, as tentações e tudo de ruim que nós temos que passar, que nós passamos neste mundo. O inimigo, ele anda ao nosso derredor a cada momento, bramando para nos tragar. Eu não sei qual é o vale da sombra e da morte que cada um de vocês está atravessando nesse momento. Pode ser uma doença, um desemprego, uma situação financeira difícil, a perda de um ente querido, um relacionamento familiar, tantos outros. Tudo isso que passamos de ruim, irmãos, é o vale da sombra da morte que nós estamos passando. Mas nós temos a maravilhosa promessa de Jesus, que estará, ele promete não só nos mostrar, mas estar conosco. A presença de Jesus em nossas vidas, irmãos, ela gera a fé que tanto desejamos, pois ele é o nosso pastor. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso restaurador. Nos Salmos, Jesus é o pastor. E nós somos o quê? As ovelhas. Irmãos, eu acho muito interessante esses salmos. Existem os salmos das ovelhas, né? Nós somos as ovelhas. Eu pesquisei várias características da ovelha. Eu vou falar alguma rapidinha aqui para os irmãos. Irmãos, a ovelha, ela é 100% dependente do seu pastor. Ela precisa do pastor para se alimentar, porque ela não sabe escolher ali no pasto qual é o que ela pode comer e o que ela não pode. Existem plantas venenosas que a ovelha não pode comer. Ela não sabe distinguir. Ela precisa do pastor para beber água, porque a ovelha, ela é bem assim, bobinha. Ela é muito medrosa. E ela não bebe água assim, águas correntes. Então tem que ter assim um lugar bem calmo e tranquilo para ela beber água. A ovelha, ela não sabe se defender dos predadores. Ela não sabe correr, ela não sabe o que fazer quando ela vê um lobo na frente. Ela treme todinha. Ela é muito medrosa. Ela não sabe se defender. E ela tem muito medo, irmãos, de estar longe do pastor. Ela sente uma falta. Se ela sentir a falta do pastor ali perto dela, e ela não ouvir a voz do pastor, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Irmãos, ela fica trêmula, ela fica com tanto medo que ela sai em disparada correndo. E ela fica bem vulnerável para os predadores. Existem 3 instrumentos que o pastor usa para... outro detalhe da ovelha, irmãos, é que se a ovelha cair,
no chão, ela não sabe levantar. E ela, se não levantar ou não virar esta ovelha, se ela cair de patinhas para cima, depois de uma hora ela morre. Asfixiada, isso mesmo. Sabem por quê, irmãos? O estômago, a caixa torácica da ovelha, a maior parte é o estômago. Ela come o dia inteiro. E se ela cai, ela não sabe virar, então pressiona o pulmão e ela morre. Entendeu? Então, veja, quando nós analisamos assim, todos esses detalhes da ovelha, nós vamos ver que nós realmente somos isso mesmo, não é? Somos 100% dependentes. O pastor usa 3 instrumentos: a vara, o cajado e o óleo. O cajado muitas vezes é usado para evitar que a ovelha vá, se disperse, ou é para proteger também dos animais. A vara, ela é comprida e ela tem uma ponta assim arredondada que serve para laçar a ovelha os pelos da ovelha, elas, né, se enroscam entre os penhascos. Então o pastor usa a vara para poder puxar e salvar esta ovelhinha. E o óleo, que é para passar na carinha da ovelha. Por quê? Por causa dos mosquitos. Os animais não chamam muitas moscas assim? Aquilo dá um desespero muito grande na ovelha. E ela fica desesperada, ela para de comer e ela sai correndo desesperada. Tal é o medo que ela tem. Então o pastor, ele passa o óleo, e o óleo também serve para passar nos ferimentos da ovelhinha no fim do dia. Então essas são as características das ovelhas. E nós somos as ovelhas, não é? Mas abram suas Bíblias lá em Lucas 15, irmãos. No capítulo 15 e no verso 4. No capítulo 15 e no verso 4, só a primeira parte. Ali diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Existe até um hino, né? 99 ovelhas há seguras no curral. Mas ele já não tem 99, para que ele larga aquelas lá e vai buscar atrás de uma? Uma ovelha rebelde que saiu, não é? E se afastou. Às vezes, querido, nós somos exatamente como essa ovelha. Desgarrada e perdida. Desorientada e desanimada. Entre os espinhos desse mundo. E o coração vazio. Por quê? Porque nós queremos seguir o nosso eu. Porque nossos caminhos, nossas vontades, nossas escolhas são mais importantes para nós. E aí, nós ficamos nessa situação. Nós passamos a ser, irmãos, como uma ovelha errante. Eu quero convidar a Letícia, e ela vai cantar este hino. E ele fala exatamente sobre isto, a ovelha errante. Quantos de nós, às vezes, estamos sendo uma ovelha errante? Presta atenção na letra deste hino, irmãos. Ela fala muito ao meu coração, e pode falar ao seu coração nesta noite.